Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando o programa Mais Cidadão. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Você sabe o que é dislexia? Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de falta de inteligência, de concentração ou até mesmo de preguiça. Caracterizada pela falta de habilidade na leitura e na escrita, a dislexia torna-se mais evidente durante a fase de alfabetização. Por isso, é importante ficar atento aos sinais dessa disfunção. Pensando nisso e para ajudar muitos pais, fomos até uma especialista no assunto, a doutora Cíntia Salgado. Ela vai explicar tudo sobre os sintomas, os tratamentos e os cuidados a serem tomados com as pessoas disléxicas. Conheça também a Sala de Inclusão Digital para Disléxicos, que fica no CIAPRE. Ele é o Centro de Investigação da Atenção e Aprendizagem, um projeto inovador e de grande importância no tratamento de jovens diagnosticados com essa disfunção. Não deixem de acompanhar também uma entrevista com o pediatra Dr. José Martins Filho, que vai explicar para você de casa tudo sobre os benefícios proporcionados pela natação infantil. Você não pode perder. Confira agora uma entrevista que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre a dislexia. A dislexia pode ser entendida como um transtorno ou um distúrbio neurofuncional, que compromete a capacidade de aprender a ler e escrever. Segundo uma pesquisa recente realizada pela Unicamp na cidade de Campinas e região, cerca de 2% da população escolar encaminhada com dificuldades de aprendizagem é diagnosticada com essa disfunção. Embora não exista cura para a dislexia, tratamentos adequados auxiliam no progresso das limitações causadas, permitindo assim uma melhora progressiva na vida dessas pessoas. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre dislexia. Muitos de nós têm os seus filhos, encaminham os filhos à escola e de vez em quando aparecem problemas de aprendizagem e a gente não sabe o que aconteceu. Por isso o programa Mais Cidadão resolveu falar sobre esse assunto. Para isso a gente está com a Cíntia Salgado Azzoni, ela que é fonoaudióloga, é mestre e doutora em Ciências Médicas pela Unicamp e vai nos falar com categoria e conhecimento sobre esse problema. O que é a dislexia? É uma doença? Não, a dislexia é uma condição em que a criança nasce com uma disfunção no cérebro e que isso vai aparecer ao longo do desenvolvimento dela e principalmente durante o processo de alfabetização. Então essa criança vai ter uma disfunção neurofuncional em que vai afetar áreas do cérebro envolvidas com a leitura. Afeta naturalmente a aprendizagem e o desenvolvimento da criança na escola? Com certeza, né? O primeiro passo para a criança aprender as questões escolares no processo dos anos iniciais do fundamental é ela aprender a ler e escrever. E é o que a nossa cultura acaba exigindo. Claro. Então, essa criança que tem essa dificuldade nesse processo é uma criança que a gente precisa ficar muito atenta. Com que idade pode ser feito um diagnóstico para detectar se a pessoa tem essa disfunção ou não? E quais são os profissionais habilitados para fazer esse diagnóstico? É muito importante o senhor tocar nesse assunto, porque o diagnóstico ele só pode ser realizado ao final dessa primeira fase do processo de alfabetização. Então, aproximadamente ao final do segundo, terceiro ano, quando a criança está entre 8 e 9 anos, os profissionais que são responsáveis pelo diagnóstico, geralmente está associado ao neuropediatra, ao fonoaudiólogo, ao psicopedagogo, o psicólogo, ou seja, uma equipe vai analisar todas as características dessa criança e a partir disso vai fechar um diagnóstico. Então é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento de que o diagnóstico ele é multidisciplinar, não é somente um profissional que vai fazer. Tá. Uma vez feito o diagnóstico, a família fica preocupada. Nossa, eu não sei, não imaginava que meu filho tivesse esse problema. Como é que eu faço agora? Certamente eles te perguntam, existe tratamento para isso? Realmente tem um impacto na vida da criança e da família, mas muitas vezes também ele é um alívio, porque consegue ser justificado para os pais.
Por que dessa criança sofrer tanto na escola, sofrer tanto nos deveres de casa, né? Vira uma guerra em casa para fazer as lições. O tratamento existe e isso é o mais importante que as pessoas entendam. O disléxico vai conseguir ler num tempo diferente das pessoas que não têm dislexia, sim, com estratégias diferentes em que ele vai aprender durante toda essa intervenção que ele vai passar. Não existe tratamento medicamentoso para a dislexia, e isso é muito importante que as pessoas entendam. Não tem um remédio que vai dar a cura, afinal de contas não é uma doença. Certo. Então, primordialmente a gente pensa no tratamento fonoaudiológico, que é a principal característica alterada nessas crianças que vem da linguagem. E como é que isso afeta a escrita? E como é que a escrita pode ser também aperfeiçoada como a linguagem? A escrita, ela é a etapa final de todo o desenvolvimento da linguagem. Então a criança começa a falar, depois ela começa a ler e escrever concomitante a isso. Então todo esse desenvolvimento da linguagem, a mãe tem que observar já desde pequenininho se a criança demora muito para falar, se ela fala errado durante muito tempo, depois se ela tem dificuldade para ler, e a escrita, né? Que para nós, todos nós, é muito difícil, inclusive para adultos, ela é um processo difícil na linguagem, ela tem que ser trabalhada na criança também. Então ela geralmente é a última etapa em que nós vamos trabalhar. Isso a gente tem que pensar que o professor também tem que estar atento a isso. Tá. E os professores hoje das escolas públicas, onde vão a maioria das crianças, como é que é o trabalho dentro da escola? A escola está hoje pronta para dar esse diagnóstico? Não, infelizmente as escolas não estão preparadas. A gente tem uma dificuldade com que o professor detecte essas características dentro de sala de aula, porque muitas vezes eles são misturados com outras dificuldades que não a dislexia. Sim. Então parece que é uma dificuldade simples, banal, mas que isso persiste durante todo esse processo. Então o professor ele precisa estar muito atento à persistência na dificuldade dessas crianças e principalmente ele fazer parte dessa equipe junto com os outros clínicos que são os responsáveis pelo diagnóstico e que ele possa encaminhar essa criança, olha, eu detecto uma dificuldade, eu não sei o que é, mas eu gostaria... Mas ele sabe que ali tem um problema. Exatamente. E a criança disléxica, ela pode frequentar uma classe normal ou existe uma forma de aprendizagem diferente, colocando pessoas que têm a mesma disfunção numa sala isolada? Não, a criança com dislexia, ela deve estar incluída no ensino regular. Afinal de contas, são crianças inteligentes, que têm muitas habilidades, certo, e que são só essas dificuldades bem específicas e pontuais. O que é muito importante é que o professor consiga incluí-lo dentro da sua própria sala de aula, certo, e que ele tenha estratégias para trabalhar com esse aluno. Então, ele vai adquirir estratégias junto com a criança, ele vai trocar com a criança qual a melhor forma de aprendizagem do conteúdo, de tudo aquilo que a criança vivencia na escola, para que essa criança aprenda melhor. Me fala uma coisa, quando um pai, uma mãe tem certos recursos financeiros, vão procurar essas equipes multidisciplinares, com vários profissionais de diferentes áreas de formação, e eles têm condição de ter recursos para fazer frente a isso. E aquele pai e mãe que não tem recursos, cujos filhos estudam numa escola pública, que são atendidos pelo SUS e não tem plano de saúde nem nada. Como é que essas pessoas podem ter o socorro nessa hora? Bem, infelizmente, realmente a gente tem um grande problema, há uma grande demanda de encaminhamento, que eu acho que começa já no sistema educacional falho, em que muitas crianças são encaminhadas, em que não tem dislexia, tem apenas dificuldades escolares. Quando elas chegam no sistema público, no Sistema Único de Saúde, há uma morosidade nesse sistema e que a gente precisa otimizar, porque ela chega no setor primário e quando chega nesse setor primário, fala assim, vamos esperar mais um pouco, isso não é nada. O setor primário é o posto de saúde, o centro de saúde que está localizado mais perto da casa da pessoa. Isso. E é muito importante que os pais, quando cheguem ao posto, cheguem com o encaminhamento da escola, cheguem já com a queixa para que o pediatra tenha uma sensibilidade maior de encaminhar para aqueles setores, Então, por exemplo, em hospitais públicos como a Unicamp, aqui em Campinas, que a gente tem um serviço,
para que eles possam chegar o mais rapidamente possível. Porque senão uma criança que chega com uma queixa com 6, 7 anos de idade, quando ela está com 11 anos, ela vai conseguir esse atendimento. Então, imaginem vocês, o seu filho passar 5 anos sofrendo dentro da escola sem diagnóstico. Eu fiquei sabendo que vocês aqui montaram um software para trabalhar esse assunto. Como é que é esse software, como ele se aplica a esses casos? A ideia do software nada mais eu sempre digo para as pessoas que é uma ideia simples. A gente simplesmente conseguiu pensar no que motiva a criança, o jovem de hoje, né? E ele brinca então com esse software? Sim, né? Nessa nossa sociedade agora a ferramenta de comunicação é o computador. Então o software ele contém atividades em que vão priorizar as habilidades que a criança com dislexia precisa desenvolver para aprender a ler e escrever. Então, por exemplo, às vezes é mais difícil ele escrever, ele conversar, mas perante um teclado e a imagem no monitor do computador, ele tem mais facilidade? Sim, né? As estratégias basicamente são estratégias em que a criança vai ouvir sons e ver letras. Então, essa relação do ver e do ouvir, a criança vai aprender esse mecanismo e o cérebro dele vai começar a desenvolver áreas para que aconteça a leitura. Cíntia, nós estamos às vésperas da eleição aqui em Campinas e em outras cidades da região. O que você diria aos candidatos a prefeito como sugestão para ter uma preocupação com esse assunto e outros déficits de aprendizagem ou coisas desse tipo, para que nas escolas públicas e também nos serviços do SUS ligados a esses centros de referência se possa ter uma atenção especial a esses problemas? A primeira coisa que eu penso é o serviço de saúde falar com o serviço de educação. Eu acho que são duas áreas que precisam ter essa troca, né? A educação tem que ser preparada por profissionais da saúde e a saúde também tem que estar preparada para receber essa demanda muito grande que vem da escola. Então, acredito muito nisso. Obrigado, Cíntia Salgado, Azzoni, pela sua participação. Nós vamos dar continuidade. Na sequência, nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto e como é que é possível resolver isso dentro de uma entidade. E então, entenderam o que é a dislexia? Esperamos que essa entrevista tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre essa disfunção. E isso pode ajudar pais, professores, gestores escolares. Veja agora como funciona a Sala de Inclusão Digital para Disléxicos do CIAPRE. Essa iniciativa é a primeira do gênero no país. Confira, é muito importante. Nós estamos aqui no CIAPRE, que é um centro de investigação de atenção e aprendizagem. A Carolina, ela é socióloga de formação e ela é educadora social. E aqui coordena esse laboratório onde se faz a inclusão digital das crianças que têm a dislexia. Como é que surgiu a ideia de criar aqui o CIAPRE, essa sala e essa forma de atenção para favorecer a aprendizagem dessas crianças? A sala de informática do CIAPRE, que foi inaugurada no início desse ano, em meados do mês de março, ela nasce com o intuito de usar a inclusão digital para incluir socialmente essas crianças com dislexia que muitas vezes acabam se afastando do grupo escolar ou da família por conta do preconceito, por conta da hostilidade, da falta de conhecimento das pessoas. Então a sala de inclusão digital, ela nasce com esse intuito de socializar essas crianças que podem estar sendo deixadas de lado pelo fato das pessoas não conhecerem as dificuldades que elas têm na leitura e na escrita. O projeto trouxe muitas melhorias para o meu filho. Ele era uma criança que estudava, mas ele não tinha motivação na escola, pois ele era acusado de ser uma criança assim, que não tinha interesse, que tinha preguiça, não era interessado nas lições, e ele ia na escola e não entendia nada, então ele não tinha nem vontade muito de ir para a escola. Ele é uma outra criança, ele já consegue ler alguma coisa, ele tem ânimo de ir para a escola, e as notas dele também na escola são outras, porque elas aqui, primeiramente Deus, depois elas, procurar a escola mesmo para ensinar elas lá como que é o tratamento que deve ser dado a ele. O computador ajuda a incluir digitalmente, como toda criança gostaria e faz hoje. Isso ajuda o tratamento dessa disfunção? Sim, porque dentro quando se trata do computador, o disléxico fica mais solto.
né? Então, assim, ele tem facilidade para navegar, ele tem facilidade para usar todas essas ferramentas que tem no computador, é um atrativo, então isso pode ajudar no nosso trabalho de inclusão social, como também pode ajudar no processo de escrita e de leitura do disléxico. Então esse é o objetivo desse laboratório aqui. Isso. E quais têm sido os principais resultados que você pode informar ao nosso pessoal? Então, primeiro que assim, os adolescentes hoje eles têm mais clareza do que é a dislexia. Eles sabem falar com mais propriedade e explicar para as pessoas que não conhecem, seja um professor, um familiar ou até uma pessoa que eles não conheçam. Então eles têm mais propriedade para falar sobre isso e eles também se sentem mais seguros lá fora, né? No sentido de combater o preconceito, a falta de informação das pessoas. Então hoje em dia, ao invés de se fechar ou ter um embate com a pessoa que tem um preconceito pela falta de conhecimento, eles vão lá e explicam, esclarecem o que é a dislexia. E quantas crianças hoje participam aqui desse projeto? Hoje nós temos 4 crianças, 4 adolescentes. Tá. E é aberto a uma quantidade maior de crianças? Você tem vários horários de atendimento? Você pode crescer esse serviço? Sim, a nossa intenção para o ano que vem, como é um projeto piloto, para o ano que vem a gente estender não só para a criança com dislexia, mas para outras crianças também atendidas pelo CIAPRE. Nós temos estrutura para isso e a nossa intenção é essa. A princípio nós estamos com esse grupo porque é um grupo experimental, mas a intenção ano que vem é a gente aumentar. Isso. E você conta com a ajuda de governos, de alguma entidade que pode financiar o programa? Como é que vocês obtêm os recursos e os profissionais para fazer esse tipo de atividade? Então, a nossa sala de informática é uma parceria do CIAPRE, do CDI Campinas, que é uma ONG que trabalha com inclusão digital e com o Instituto ABCD em São Paulo, que é especializado no trabalho com dislexia, com crianças e jovens com dislexia. Então, através dessa parceria, nós conseguimos verba para poder montar esse espaço, equipar esse espaço e também custear, né, o educador, todos os gastos que a gente tem. Uma coisa que eu queria saber de você, crianças e jovens, quando chegam aqui, quais são as maiores dificuldades que eles encontram e depois de algum tempo, como é que você pode dizer que essa criança melhorou no seu desenvolvimento educacional, na sua formação dentro da escola e mesmo dentro da família? Olha, professora, a primeira coisa que acontece, que a gente percebe quando eles chegam aqui é que eles não têm noção que outras crianças têm dislexia. Sim. Eles não têm o convívio com outras crianças com dislexia. Então isso para eles é um choque, né? Descobrir que tem outras pessoas com dislexia. E, ao mesmo tempo que é um choque, é também muito interessante, porque cada um tem o seu, apesar de terem dislexia, cada um tem o seu tempo, o processo, cada um tem o seu processo. Perfeito. Então, eles vão se ajudando, eles vão colaborando um com o outro, eles vão socializando as informações, as dificuldades que tem não só na leitura, mas até no convívio social, no Perfeito. Convívio na escola. Então, existe muita troca entre eles, existe um companheirismo muito grande. Participar do projeto aqui no CIAPRE foi muito legal, porque ao mesmo tempo que eu descobri novas pessoas também que tinham a mesma dificuldade que eu, mas de outros níveis, de outros jeitos, assim, eu também achei muito legal, porque eu também sou uma pessoa com dislexia, eu posso mostrar isso para os meus amigos. E eu acho que o maior resultado que a gente tem em relação ao trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho social, eles entenderem o que é a dislexia e eles passarem para frente e terem interesse de passar para frente essas Perfeito. Informações. Tanto é que hoje hoje eles têm um projeto que eles estão desenvolvendo um vídeo e a intenção é que esse vídeo vá para a internet ou chegue até as escolas, onde eles falam com a linguagem deles o que é a dislexia e o que eles sofrem com a dislexia. Minhas maiores dificuldades é o preconceito. E também a leitura e a escrita. Participar do projeto é muito bom, porque aí eu agora, graças a Deus, eu consegui começar a ler, a escrever já melhor, a lidar com o preconceito também. Caroline, por falar em informação, o que as pessoas podem fazer para ter acesso ou um site, ou no Facebook, YouTube, o que for do trabalho de vocês, para eventualmente entrar em contato e trazer os seus filhos também para participar desse projeto? Para quem quiser entrar em contato com o CIAPRE, conhecer um pouco mais do trabalho do CIAPRE ou da nossa sala de informática, pode acessar o site do CIAPRE,
entrar em contato com o telefone do CIAPRE. E agora os nossos adolescentes aqui da sala de informática acabaram de criar uma página no Facebook que se chama Dislexicando. Então quem quiser pode entrar lá, aí pode conhecer o grupo, pode conhecer um pouco da história do grupo e até do trabalho que a gente desenvolve na sala de informática. A gente queria agradecer muito a você pelo trabalho que você faz por essas famílias e pelas crianças. E nós estamos sempre à disposição para divulgar, tá bom? Nós aqui que agradecemos. Deus te abençoe e a gente espera que outras entidades possam ajudar o CIAPRE também a fazer uma ampliação do número de crianças atendidas. Vamos para um rápido intervalo e logo em seguida voltamos com uma entrevista sobre a natação infantil. Não saia daí, voltamos já. Você está assistindo o programa Mais Cidadão,